Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Solidity e desenvolvimento de Smart Contracts, onde a gente no momento está falando sobre o nosso projeto de construção de uma ICO. Então, na aula de hoje, depois de ter feito a introdução sobre o escopo do projeto no vídeo anterior, a gente vai falar sobre alguns detalhes mais específicos. Naturalmente, como eu já disse para vocês, a gente não vai fazer o passo a passo da programação, mas eu vou mostrar para vocês o código e vocês vão ter que trabalhar nisso offline. Mas eu vou tocar os principais pontos para a gente poder seguir e talvez tentar antecipar um pouco das dúvidas que vocês tenham. Então, se vocês forem ao nosso GitHub no curso Blockchain e entrar na aula de Build Your Own ICO, vocês vão encontrar então como primeiro passo, que até vocês já devem ter feito se vocês se sentiram motivados o suficiente no último vídeo, que foi a configuração do ambiente de trabalho. Mas eu vou passar rapidamente. Então, como vocês podem ver no documento, tudo começa com a instalação global do Truffle. Né? O Truffle é o framework que a gente vai utilizar para fazer o desenvolvimento e deploy dos contratos em Solidity, e o Truffle é uma ferramenta JavaScript, na verdade é uma ferramenta Node, né? E nós vamos usar o NPM, que vocês já devem ter familiaridade. Se não tiverem, deem uma olhada em Node.js, Node Package Manager, que é o NPM, e através do NPM nós vamos então instalar o Truffle globalmente. Então, aquele comandinho que eu vou mostrar para vocês agora, npm install -g Truffle. Em seguida, vocês vão criar um diretório para o projeto de vocês, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Lá no meu repositório ICO Playground, a gente denominou esse diretório de Funny Token, que vai ser o nome do token que a gente vai usar nesse projeto. E uma vez que vocês criaram esse diretório, entraram nesse diretório, vocês vão dar o seguinte comando: truffle init. Truffle init é importante porque ele vai preparar a árvore de diretórios do projeto de vocês, né, nosso projeto. Então é o primeiro passo que vocês fazem. Depois do truffle init, vocês vão criar dar um comando npm init-y, que vai ajudar vocês a criar uma árvore de diretório dentro dessa pasta dos projetos, onde vão ficar todas as dependências em JavaScript ou Node do nosso projeto. Então a gente vai fazer npm init-y e depois npm install OpenZeppelin Solidity. Né? E aí sigam a anotação certinha que está na aula, para vocês não se atrapalharem. E nós vamos usar a última versão do OpenZeppelin Solidity, que é, como eu já falei para vocês, uma biblioteca de contratos pré-auditados para as mais diferentes funções. E nós vamos utilizar os templates deles para construir o nosso Funny Token. Então, uma vez que você faz esses dois passos, você então vai encontrar logo na raiz do diretório do projeto de vocês um arquivo chamado package.json, que vai conter um objeto que descreve as dependências do projeto Truffle que vocês estão começando a construir. Então essa foi o primeiro passo. Certifiquem-se que vocês não tiveram nenhum erro ao realizar esses comandos, e assim a gente pode passar para os passos seguintes, que na verdade a gente já vai cair dentro direto do desenvolvimento de contratos, né? Felizmente, no caso do nosso projeto, nós vamos poder já nos basear nos templates oferecidos pelo OpenZeppelin. Portanto, tudo que a gente tem que fazer agora nesse momento é ir até o site do OpenZeppelin, copiar o ERC20, o contrato ERC20 e o contrato de crowd sale, e colocar na nossa pasta de contratos do projeto. Então você tem na raiz do nosso
do diretório do nosso projeto, vai ter uma pasta chamada Contracts, e aí nessa pasta você vai ter que colocar os contratos, esses 2 contratos. Né? Em seguida, como esses contratos, como eu falei, já são pré-verificados, você pode automaticamente ou imediatamente testá-los, né? Não testá-los especificamente, mas testar que eles estão corretamente escritos através do comando truffle compile. Truffle compile vai compilar esses contratos e te dar a confiança de que eles estão corretos, estão funcionando, né? Vocês podem ter que modificar e na verdade acho que terão que modificar algumas linhas no topo dos contratos, que são as linhas de import, né? Porque ao copiar esses 2 contratos para a nossa pasta de contratos, vocês mudaram o caminho desses contratos em relação ao demais código em Solidity que eles dependem para funcionar. Então vocês vão ter que modificar os caminhos nas primeiras linhas dos contratos. Mas isso vocês podem simplesmente olhar no site ICO Playground e verificar as modificações que nós fizemos para os 2 contratos. É bem fácil. Os contratos, todo o código de que dependem esses contratos está na pasta Node Modules, OpenZeppelin Solidity, e aí tem uma árvore lá de vários contratos que vocês vão ter que localizar as dependências e colocar o caminho certinho. Mas eu já fiz isso para vocês. E lembrem-se que esse caminho tem que ser um caminho relativo, porque o projeto de vocês tem que ser autocontido. Ele não pode usar caminhos absolutos do disco de vocês. E sempre, então, é uma navegação entre um arquivo e outro. Caminhos relativos. Vocês devem conhecer isso. Bem, em seguida, por enquanto, só fizemos copiar e colar, né, pessoal? Copiar um arquivo para cá, editamos uma linha. Tá fácil, né? Agora vem a parte difícil. Por quê? Porque a gente vai precisar adotar testes para os nossos contratos, né? Isso é uma filosofia de desenvolvimento que a gente chama de TDD, ou Test Driven Development. Nesse caso, também a gente vai ter outra colher de chá, porque o pessoal do OpenZeppelin já escreveu os testes para a gente, para esses contratos que nós estamos utilizando. Então tudo que vocês têm que fazer novamente é copiar os testes, especificamente os testes erc20.teste.sol e o teste crowdsale.teste.js. Aliás, é erc20.teste.js também, não é um teste em Solidity, é teste em JavaScript. E com isso vocês estão prontos para executar um outro comando do Truffle, que é o Truffle Test. Se vocês tiverem copiado esses testes para a pasta testes do diretório do projeto. Provavelmente vocês vão encontrar um número de erros e warnings, porque vocês ainda vão precisar instalar mais alguns pacotes do Node, usando o NPM, que a gente ainda não instalou. Isso é normal, não se desesperem. Usem as mensagens de erro para identificar o que falta instalar. Posso adiantar para vocês que 2 pacotes que vocês vão ter que instalar é o Chai, que é um pacote de testagem em JavaScript, o Chai Big Number, que é um outro pacote dependente do Chai, e acho que só. Mas se tiver algum outro, vocês vão ver imediatamente nas mensagens. Então, como eu disse, essa é a parte difícil da aula de hoje, né? E seguindo a minha filosofia que eu estabeleci na aula anterior, eu não vou fazer o passo a passo de código para vocês, porque efetivamente vocês só aprendem se fizerem. Então, vocês vão ter que replicar esse ambiente de desenvolvimento no computador de vocês e seguindo. Podem botar perguntas para mim nos comentários do vídeo, eu vou tentar responder assim que for possível, mas tentar fazer o passo a passo com vocês apenas tornaria esse vídeo muito chato de assistir, para as pessoas que querem ter uma visão geral. De qualquer maneira, na nossa aula vocês vão ver que eu tenho
eu tenho o código, eu coloquei nessa aula do Build Your Own ICO, quando você chega nessa parte dos testes, eu coloquei o código já modificado dos testes que nós utilizamos na versão que nós estamos usando no nosso repositório ICO Playground. Por que modificado? São pequenas modificações. Primeiro nós mudamos o nome do token para Funny Token, nós mexemos aqui e ali uma coisa ou outra, vocês vão poder comparar, quando vocês compararem o código original do OpenZeppelin com o código que está no ICO Playground, né? Então essas pequenas diferenças, elas vão causar erros nos testes, porque os testes estão esperando encontrar contratos com determinado nome, numa determinada especificação, e a gente modificou umas poucas coisas. Uma vez que você tenha feito essas adaptações necessárias, vocês vão partir para um ciclo de execução desses testes repetidas vezes até conseguirem entender como é que os testes funcionam. Se vocês não têm familiaridade com a testagem em JavaScript, vocês vão apanhar. Não é tranquilo, dá trabalho, mas só a repetição vai salvar vocês. Repete, lê o teste, tenta entender o que o teste está fazendo. Mas se você tiver paciência, você vai entender, não é difícil. E eu não posso deixar de estimular vocês que façam essa parte e garantam que os contratos de vocês de fato estão passando todos os testes. Porque a pior coisa que pode acontecer em um projeto de smart contract qualquer, particularmente um ICO que visa levantamento de fundos, é você publicar um contrato que tem um erro. Pensa nisso, pessoal. Você publica um contrato, as pessoas vão lá comprar o seu token, depois você não consegue sacar o dinheiro, ou alguém consegue encontrar uma vulnerabilidade, roubar o token de um outro cliente seu, ou pior ainda, as pessoas não conseguem nem comprar o token porque tem um bug que não deixa o contrato funcionar. Então, essa é perda de tempo, dinheiro, né? Quem vai fazer uma ICO para valer, vai fazer uma campanha de marketing. E se você gastar todo esse dinheiro do desenvolvimento, a campanha de marketing, né? O seu tempo, que tempo é dinheiro, e na hora H o contrato não funciona, é uma vergonha, gente. Então, atenção aos testes. Então eu vou deixar por aqui hoje, né, estimulando a vocês e dando tempo a vocês de mastigarem bem esses testes antes de eu passar para os próximos passos, que só vão fazer sentido se a gente tiver esses contratos funcionando. Ok? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês estejam animados para pegar esse problema pela mão e resolver. E então até a próxima aula com mais informação no nosso projeto de construir a sua própria ICO. Até mais!